Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago e hoje estamos aqui para mais uma aulinha de história. Hoje vamos tratar um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre... Vamos falar sobre a Grécia Antiga, vamos falar sobre o mundo grego, é a nossa segunda videoaula, mas hoje especificamente vamos falar sobre o período arcaico. Mais precisamente vamos falar sobre duas cidades-estados muito importantes que são Atenas e Esparta. Gente, o período arcaico vai do século 8 ao século 6 a.C., período marcado aí pela formação das cidades-estados, centenas delas surgiram e nós teremos aqui, obviamente, relações de laços culturais entre elas, seguem o mesmo costume, o mesmo idioma, têm a mesma tradição, inclusive tratam quem não é do mundo grego como inferiores, é daí que surgiu o termo bárbaro, né? O bárbaro é aquele que tem uma cultura diferente desse mundo grego, mas vale ressaltar também que essas cidades-estados tinham relações também antagônicas, disputavam ali o comércio, disputavam o território e isso, obviamente, vai levar a uma série de conflitos. Vamos começar falando por Atenas, pessoal. Atenas surgiu na Península da Ática, foi fundada pelos jônios. Na sua origem, pessoal, nós tínhamos um governo oligárquico, tá? Um governo oligárquico é aquele governo de minorias, governo ali formado pelos eupátridas. Lembra da divisão dos gêneros que nós falamos na última videoaula. E, no início, a prática comum era de uma agricultura um tanto quanto até diversificada. Porém, pessoal, com a ocorrência de portos naturais, de um comércio marítimo ali cada vez maior, nós teremos essa substituição na relação econômica, saindo da agricultura, caminhando para o comércio e um antagonismo social cada vez maior. Onde a gente destaca o quê, pessoal? Há um grupo ali que quer manter o controle político e os seus privilégios, que são os eupátridas. Outro grupo, pessoal, que são os georgóis, camponeses, que vão ali cada vez mais se endividar, virar escravos por dívida e vão lutar pela liberdade, vão lutar ali para conseguir direitos. E há um terceiro grupo, pessoal, de comerciantes, os demiurgos. Demiurgo, que em grego significa artesão. Esse demiurgo, pessoal, vai enriquecer com o comércio e, obviamente, ele vai exigir o quê? Cada vez mais participação política. Atenas vai acabar ficando dividida entre um partido popular e um partido aristocrático. O conflito é inevitável entre esses dois grupos. Vale lembrar que existe também uma massa ali de marginalizados que nós chamamos de tetas. Esses conflitos sociais, essa mudança na estrutura econômica vai acabar empurrando a Grécia, aliás, empurrando Atenas para o seu maior legado, que é a criação da democracia. Muito bem, por conta dessa instabilidade, desses conflitos constantes, de uma guerra civil praticamente instalada na região de Atenas, nós teremos a nomeação de legisladores para tentar controlar esses problemas. O primeiro grande legislador que nós tivemos em Atenas, gente, foi o Drácon. Drácon governou ali a partir de 621 a.C., era da elite eupátrida e tinha como objetivo principal acabar com esses conflitos sociais. Para isso, pessoal, obviamente que ele vai defender o seu grupo, a propriedade ali privada, né? A propriedade e o poder dos eupátridas. A principal ação do Drácon foi a criação de leis escritas para Atenas. Leis extremamente severas que visavam garantir as vantagens dos eupátridas. Mas, ao criar leis escritas, Drácon acabou tirando o controle da justiça, que estava na mão dos eupátridas e era feita pela oralidade, e colocando essa justiça no controle do Estado. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque agora você está caminhando ali para uma criação de uma cidadania cada vez maior, para uma igualdade jurídica entre esses descendentes dos jônios. E isso é um caminho ali, pessoal, inevitável para que se chegue à democracia, ok? Então os eupátridas acabam perdendo a sua autonomia, o seu controle na justiça, que passa a ser ali algo mais justo para a maior parte da população de Atenas. O segundo grande legislador foi o Solon, que assumiu a partir de 594. Solon promoveu amplas reformas na economia, ele incentivou o comércio marítimo, promoveu um enorme desenvolvimento econômico aos atenienses e principalmente aos demiurgos. Socialmente falando, pessoal, ele é muito importante porque ele acaba com a escravidão por dívida. O detalhe muito importante, Atenas aqui já é uma sociedade escravista,
depende da escravidão, mas não depende da escravidão dos seus descendentes de jônios, do seu povo descendente de Jônio. Atenas depende de uma escravidão de povos conquistados, de um comércio, de um tráfico de escravos já existente. Então, a liberdade do escravo por dívida é a liberdade ali dos georgóis, dos tetas, de povos originários, descendentes dos povos originários de Atenas, que se ocuparam ali, que se fixaram na Ática. Estamos falando dos jônios. Outra prática muito importante do Solon foi na questão política. Ele cria um novo critério de participação, que é o critério censitário. Então, baseado na renda. Solon cria duas instituições que serão aproveitadas na democracia, que é a Bulé, então o Conselho dos 400, que depois vai virar Conselho dos 500. A Bulé vai fazer as leis, preparar as leis que serão votadas pela outra assembleia, onde tem todos os cidadãos. No caso aqui, o cidadão ele precisa ter renda, que é a Eclésia, ok? A Eclésia vota as leis propostas pela Bulé. Gente, essas medidas beneficiaram georgóis, beneficiaram demiurgos, mas os eupátridas se sentiram prejudicados. E o Solon era eupátrida, tá, gente? Mas a pressão popular foi muito grande para que ele promovesse essas medidas. Então, os conflitos, as instabilidades continuaram. Isso levou Atenas a uma fase que nós chamamos de tiranias. A tirania, gente, para o grego, significa governo acima das leis, com características extremamente populares, tá? Pisistrato foi o principal tirano, governou tentando se equilibrar entre esses grupos sociais, se aproveitou do desenvolvimento econômico de Atenas, fez grandes obras, gerou empregos e se manteve no poder aqui por várias décadas. Depois da sua morte, seus dois filhos compartilharam o poder, o Hipias e o Hiparco, mas eram péssimos governantes, foram depostos, e o Iságoras foi o último tirano, também um péssimo governante, chegou a pedir ajuda de Esparta para debelar as revoltas sociais, acabou sendo deposto também. Com a deposição do Iságoras, pessoal, o sobrinho do Solon vai assumir o poder. Ele é um cara muito importante, ele se chama Clístenes. As reformas de Clístenes, gente, vão mudar a história de Atenas e da humanidade. Clístenes é o responsável pela criação da democracia. Gente, a democracia ateniense é o maior legado de Atenas. Aqui nós temos uma igualdade de direito entre os cidadãos, independente da sua origem social e seu grau de riqueza. Essa é a base da democracia ateniense. É óbvio, pessoal, que num primeiro momento essa democracia vai ficar relegada a pessoas que têm grandes posses, propriedades, que podem se dedicar à política e não precisam ali trabalhar para sobreviver. Ok? Então, o alcance é muito pequeno dessa democracia. Uma coisa muito importante sobre a democracia ateniense, gente, muito diferente da nossa, né? A nossa democracia é extremamente ampla para homens e mulheres a partir dos 16 anos, cidadãos natos ou naturalizados. Agora, o cidadão em Atenas, gente, ele é bem restrito. Homens com idade mínima e tem que ser descendente de jônios. Isso corresponde, gente, só a 10% da população de Atenas. E a participação é direta, não representativa. Então, se você é um cidadão, você tem essas características, essas prerrogativas, você é o político. Você pode participar dos conselhos, do legislativo, do judiciário, você pode propor leis, você vai votar essas leis aqui na Eclésia, ok? Não esqueçam da questão da exclusão também da maior parte da população, ok? Estrangeiros, mulheres e também escravos estão excluídos. Os estrangeiros eram conhecidos como metecos, tá, pessoal? E vale destacar também aqui a exclusão das mulheres, tá, gente? A Grécia, de forma geral, principalmente Atenas, era um local de enorme desigualdade de gênero. Então as mulheres estavam excluídas não só da política, mas também das Olimpíadas, do teatro, das principais discussões, ok? A gente tem uma música muito legal, inclusive do Chico Buarque, que é sempre citada no vestibular, chamada Mulheres de Atenas. Fica a dica aí para vocês escutarem. Nós tivemos também a criação aqui pelo Clístenes do ostracismo, que é uma condenação a um exílio de 10 anos aos inimigos da democracia de Atenas, ok? Votava-se ali quem era o inimigo anualmente e esse cara era expulso de Atenas por 10 anos. Pessoal, vamos falar agora sobre Esparta.
Madness. This is Sparta! Esparta, pessoal, está localizada no sul da Península Balcânica, você está vendo aqui no mapa, numa região chamada de Peloponeso, numa região ali também conhecida como Lacônia. Os espartanos são descendentes dos dórios. Vocês lembram que os dórios promoveram a primeira diáspora grega, promoveram aquela invasão e destruição das cidades, um povo extremamente violento, belicoso, e não é de se espantar ali que os seus descendentes são os espartanos. Sempre que a gente fala de Esparta, a gente lembra do filme dos 300, que tem até o Rodrigo Santoro, né? E isso faz uma referência também a esse militarismo que existia em Esparta. A partir do século 8 a.C., gente, os espartanos vão passar por uma transformação muito grande. Eles conquistam uma outra região chamada de Messênia. E ao conquistar a Messênia, eles vão ter acesso a uma grande quantidade de terras férteis e uma grande quantidade de escravos também. Isso vai permitir, pessoal, a criação ali de uma rígida legislação, que é a legislação de Licurgo, personagem aí histórico dos espartanos. E esse espartano agora, esse cidadão espartano, esse descendente dos dórios, ele passa a se dedicar basicamente a duas atividades: ao exército e a política, ok? Vale lembrar, pessoal, que o trabalho aqui na Antiguidade e também na Idade Média é visto como algo ruim, tá? Trabalho está vinculado a escravos ou a servos. O trabalho passa a ter uma valorização muito grande a partir da ascensão da burguesia na Baixa Idade Média e principalmente já na Idade Moderna, quando essa burguesia consegue ali a sua hegemonia econômica e surge também uma religião importante, uma religião protestante chamada Calvinismo, que vincula o trabalho aí à vocação, à salvação. Mas nesse momento o trabalho é muito mal visto, tanto em Atenas quanto em Esparta, e por conta disso nós teremos então essa ideia do ócio, né? Ócio significa o quê, pessoal? Ócio significa você ter uma atividade que não está relacionada à produção. Ócio é o contrário de negócio, né, galera? Quem tem que trabalhar para sobreviver está negando o ócio, por isso negócio. Agora aqui, se eu me dedico ao exército e à política, eu sou um cidadão espartano. A cidade me fornece terra fértil, me fornece trabalhadores escravos, ou aqui no caso servos também, depende do autor que você estiver analisando. E eu posso me dedicar então a essas duas atividades. Por que existe essa polêmica entre servo e escravo aqui em Esparta, pessoal? Porque o escravo espartano ou o servo espartano, ele pertence ao Estado e não ao cidadão, ok? Então você não pode comercializá-lo. Socialmente falando, rigidamente hierarquizada essa sociedade espartana, tá, gente? Ela era estamental. E nós tínhamos no topo, obviamente, os espartíatas, que era a minoria da população, tinham acesso às terras férteis, controlavam ali a mão de obra escrava. Nós tínhamos os periecos, que eram os descendentes aí, de estrangeiros, né, povos que foram conquistados pelos espartanos, mas não resistiram a essa dominação. São livres, praticam agricultura, alguns são artesãos, participam do exército, mas nunca terão participação política, nem comandarão um exército. E a imensa maioria da população é formada por ilotas, escravos, como eu disse, pertencentes aí ao Estado espartano. Não estranhe se você encontrar a expressão ali, a denominação servo também para o ilota, eu já expliquei para vocês. Muito explorados e, obviamente, se revoltavam constantemente. Politicamente, pessoal, nós tínhamos como característica principal em Esparta a formação ali de uma oligarquia militarizada. Essa oligarquia militarizada, pessoal, ficava nas mãos, obviamente, dos espartíatas. E o órgão principal era a gerúsia, um conselho de anciãos, onde nós tínhamos 28 gerontes. O geronte, pessoal, ele tinha mais de 60 anos e pertencia ali, obviamente, às famílias tradicionais dos espartíatas. São eles que tomam as principais decisões, ok? Existe também a Ápila, que é uma assembleia popular. Essa assembleia popular é formada por todos os espartanos a partir dos 30 anos, que vão se dedicar à política, e eles votam por aclamação ali as propostas da gerúsia, que também pode ali até vetar qualquer proposta dessa Assembleia Popular, ok? É basicamente uma instituição consultiva. Existiam também 2 reis, tá, pessoal? Mas esses reis estavam vinculados a funções militares
e religiosas, não tomavam grandes decisões. Se você pensar no filme dos 300, quem já assistiu vai se lembrar do que eu estou falando agora, o Leônidas, que é o rei espartano, ele não consegue levar o exército espartano para as Termópilas porque ele não tem esse direito. E por isso que ele vai ali com a sua guarda pessoal de 300 pessoas. A educação espartana também é muito famosa, tá, gente? Rigidamente hierarquizada, militarizada, perdão. Já no Nascimento, nós temos essa prática aí de uma educação militarizada. O espartano promovia a chamada eugenia. Crianças que tivessem qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de deficiência, ou fossem considerados ali com algum tipo de problema, eram sacrificados, eram jogados do alto do Monte Taigeto, para que se criassem ali apenas cidadãos aptos a participar desse exército espartano. A educação espartana, gente, era pautada no laconismo, que é uma educação sem espírito crítico, onde busca se formar ali, então, soldados, como eu disse para vocês. Defende-se também, prega-se também nessa educação uma xenofobia muito grande, uma aversão aí às outras cidades e estados. Isso serve até para manter, né, essa estrutura espartana, galera, e evitar essas influências externas. E nós temos ali uma espécie, entre aspas, de ufanismo também. O espartano, pessoal, ele dá vida pela sociedade, pelo seu estado. Até os 7 anos ele ficava com a família, a partir dos 7 anos ele era entregue ao estado, onde ele teria uma educação muito rígida ali para se formar como soldado. Com 15, 16 anos ele entraria no exército depois de uma prática ali de violência extrema contra os ilotas, e até os 30 anos ele se dedicaria a esse exército, quando ele depois entraria na política, aos 30 anos, e se casaria. Galera, falamos das 2 principais cidades-estados da Grécia, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço para vocês.